Olá, galera. Olá, olá, voltei. Vamos ver se agora a gente tá com som bom de novo. Oi, Alberto, tudo bem? Eu encerrei a live e voltei porque tava sem som. Oi, Sarinha. Alguém pode me dizer se tá me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo agora sim? Ai, que bom, Cristine, obrigada. Bom, a galera vai voltar aqui a entrar, né? Enquanto o pessoal tá entrando, vamos aproveitar para avisar quem não entrou ainda, que a gente já tá aqui. Enquanto isso, a galera vai voltando. Pode ser? Pega esse aviãozinho, manda aí para umas 10 pessoas pra gente chamar a galera para vir para cá. Ó, já mandei para uma galera. Agora tá bom? Que bom, Leia. Que bom que agora ficou bom. Eu acho que foi porque o Luiz sem querer me ligou. Eu acho que ele foi entrar na live e tocou aqui o telefone. Então acho que por isso que travou o som. Bom, como eu estava falando, 7 de setembro, por um acaso, na mesma data de hoje do ano passado, eu conversei com o Dr. Luiz Prestes sobre saúde mental na pandemia e achei que era interessante a gente voltar a conversar, porque já se passou um ano, né? E as coisas mudaram e não mudaram, né? Seria bom a gente ter uma percepção mais apurada de um profissional da área. A gente está vivendo o mês de Setembro Amarelo, né? Que é um mês de prevenção ao suicídio, que trata desse tema, saúde mental. Então, nada mais apropriado que a gente bater um papo. Oi, Simone, seja bem-vinda, galera. Que bom que vocês estão voltando. Oi, Birindelli. Birindelli está filmando no exterior e está aqui com a gente. Que luxo, muito bom. A live vai ser muito boa. Muito, muito boa mesmo. O Dr. Luiz Prestes, ele é médico graduado pela Universidade Federal do Tocantins e tem título de Medicina de Família e Comunidade com especialização em Medicina Integrativa. Então ele tem muito conhecimento, tem muita coisa para trocar com a gente. E eu queria lembrar para vocês uma coisa. Eu estou em pré-venda do novo título da minha editora, da editora Agora É. O Aleixo estava até aqui agora, acho que ele entrou de novo, ele estava pelo menos na live que eu tive que derrubar. Ele é o autor do livro, chama 24 Horas. Quem teve o prazer de assistir a última live, que foi muito divertida, ele contou pra gente o processo criativo, falou um pouco sobre o livro, mas a live tá gravada, quem não assistiu, tiver um tempinho, vai lá no meu IGTV e assiste que vale a pena. E, obviamente, quem quiser, puder contribuir, já adquire seu exemplar na pré-venda, que pra gente é super importante, tá? E ajudei a divulgar também. Isso é bem bom. Gente, os comentários vão ficar abertos, como sempre. Pode fazer pergunta, Dr. Luiz vai responder. Aproveita que tá de graça a consulta dele. Olha, tem paciente dele, a Nanda é paciente dele lá de Palmas, tá aqui prestigiando a live. Oi, Josefa, boa noite, minha querida. Muito boa noite. Bom, gente, eu já vou chamar o Dr. Luiz pra gente não ficar perdendo muito tempo. Tá bom? Ó, ele é melhor psiquiatra do Tocantins. É isso aí. Eu concordo com você. Ele é maravilhoso. Então, vamos chamar esse maravilhoso. Ó, todo mundo melhor do Tocantins. Meu amor, você tem um fã-clube. Tem um monte de gente aqui. É o melhor do Tocantins, é o melhor do Tocantins. Você não tá entendendo o fã-clube, amor. Ai, que bom. Igual artista. Eu vivo por isso. Tá Então, eu queria vendo? agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Inclusive, estou de amarelo, que é uma cor que representa vida, alegria, luz, calor, inspiração, criatividade. E o mês de Setembro Amarelo, desde 2003, um casal americano que perdeu um filho de suicídio iniciou uma campanha usando fitas amarelas. Então, desde 10 de setembro de 2003 que essa data é usada. E o mês de Setembro Amarelo começou no Brasil em 2015, a campanha. Muito legal, muito importante, né? Tem pouco tempo, na verdade, que essas campanhas, né,
Outubro Rosa, enfim, que são campanhas muito relevantes, Novembro Azul, enfim, são campanhas muito importantes para chamar a atenção de doenças tão sérias que acometem uma parte gigantesca da sociedade e as pessoas muitas vezes não têm acesso à informação, né? Então, é muito, muito importante. E nesse momento, então, a gente precisa falar demais, demais, demais sobre saúde mental. Estamos há 18 meses vivendo numa pandemia, não é fácil. Ela traz para a gente, né, um isolamento social pesado. E essa perda abrupta dessa liberdade que a gente sempre teve de ir e vir, obviamente, ela tem um embate muito sério. Contextualiza para a gente um pouquinho como é que você enxerga essa porradona que a gente está vivendo Olha, há tanto tempo. em setembro de 2020, a OPAS, em Washington, sinalizou, alertou que o aumento, né, dos casos de transtornos mentais com a pandemia, por si só, por exemplo, uma pesquisa brasileira, a ansiedade ela aumentou 85% em 17 mil entrevistados pelo data de novembro de 2020. O segundo transtorno é o transtorno do estresse pós-traumático, que é o trauma deixado quando você perde um ente querido de Covid sem ter condição de fazer o velório, de fazer os rituais de passagem entre a vida e a morte, que é tão comum na nossa vida, na sociedade, né? Então, isso deixa esse trauma de você não se despedir dos seus entes queridos. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é o segundo, com 45%. E a depressão maior é o terceiro, com 16%. Atrás deles vem todos os outros. 16% de aumento, né? De aumento. Nessa pesquisa, com 17 mil pessoas. O que acontece? Depois vem toque, dependência de álcool, dependência de drogas, que também todos esses fatores juntos, todas essas doenças, aumenta o risco de suicídio. Por quê? O principal fator, todo paciente que comete suicídio, a gente sabe que de 95% a 99% tem transtorno mental, né? Principal depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, só de ter aumentado, só da pandemia ter aumentado o número dos transtornos mentais, também, consequentemente, aumentou os fatores de risco para o suicídio. Sim, isso é pesado, né? Apesar de todo esse caos que a gente está vivendo, né? Há quem diga que as pessoas estão se acostumando. Eu acho que a gente aceita o que está acontecendo porque não tem muito o que fazer, né? Dizer que a gente se acostumou a esse tipo de vida é delicado. Se isso não mudar ad eterno, uma hora isso vai ser o comum, mas a gente espera que mude. Cláudia, Mas assim, oi. na verdade, eu lembro que no ano passado a gente estava nessa mesma live, nesse mesmo horário, a gente falando do novo normal, né? Que a máscara, o álcool gel, esse cuidado todo que a gente precisa continuar, que apesar da vacina, ela trouxe muito, diminuiu muitos casos graves, mas a transmissão ela pode acontecer e se chegar numa pessoa que tem que é do grupo de risco, essa pessoa pode ter um caso mais, né? Então Grave. tem que continuar com esse cuidado. Então o novo normal já está aí há um ano, né? Há um ano e meio, né? Digamos assim. Há um e tem ano mais novo normal. Agora, essa questão da vacina, do passaporte da vacina, eu acredito que por uma questão de ciência, isso não vai poder proceder no futuro. Por quê? Porque ela não impede a transmissão. Mas é muito importante que continue a vacinação, né? Tá. Depois eu queria entrar um pouquinho mais profundo nesse tema, tá? Apesar de todos esses aprendizados desse último ano e meio, me parece realmente que a gente continua sabotando a nossa própria vida com atitudes que a gente nem percebe, sabe? Tá difícil entender
E tá difícil cuidar da saúde mental, tá difícil cuidar do corpo, tá difícil, né? Fazer uma virada de chave. Como é que a gente toma consciência de que é preciso se adaptar e agir? Eu acredito que a coisa mais importante é para você construir um sistema nervoso central de uma criança saudável é a rotina do bebê, né? Então a rotina, ele acorda, ele mama, ele toma um banho, então ele sabe, ele vai acostumando com aquela rotina certinha, sem sobressalto. Eu acredito a mesma coisa para a gente precisa criar uma rotina de vida mesmo, e nessa rotina tirar 1 hora por dia para o autocuidado, para atividade física, para meditação, para olhar para si de uma maneira integral, entendeu? Sim. Associado a outros processos, né, de cuidado, como psicoterapia, autoconhecimento. Com a pandemia, isso ficou muito mais acessível através das resoluções para você conseguir realizar as consultas terapêuticas com psicólogo, psiquiatra, médicos, para evitar a contaminação com vírus via online, né? Sim. Então, é uma coisa que veio e eu acredito que vai ficar. Sim. Que vai ficar. É porque é o tipo, me parece, né? Eu sou leiga, mas assim, me parece que é o tipo de diagnóstico que você não precisa literalmente estar presencial, né? Então é uma prática que, conforme você falou, tem tudo para ficar. Não tem mais lógica no dia de hoje, independente de pandemia, você perder tempo com deslocamento, né? Tudo, principalmente na próprio Covid. A pessoa que está com sintoma de Covid inicial, ele tem que ficar em casa. Eu fiquei em casa quando eu tive. Foi colher meu exame no meu apartamento e o meu médico me mandou, meu infectologista mandou as receitas digitais, o atestado digital. Então eu não saí de casa, só para fazer tomografia no hospital. Eu acho que essa prática de consultas online, de reuniões online, tudo isso veio para ficar. Veio. Né? De alguma maneira, uniu mais os familiares, os amigos que estão distantes e acaba não tendo como viajar. O contato pode até ter aumentado, né? Eu li alguma coisa sobre isso. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta. A gente ainda ouve muito falar que psiquiatra trata doido. É muito normal, né? E, obviamente, quando você fala a palavra doido, é uma palavra que pesa, né? Ninguém quer ser diagnosticado, chamado de doido, de maluco, fora da casinha. Só que eu acho que é urgente, muito urgente e necessário que as pessoas entendam que psiquiatria trata de saúde mental, né? E é necessário que as pessoas se conheçam. Isso, porque aos 13 anos eu fui conduzido ao psiquiatra e eu comecei a tratar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então tem 30 anos que eu faço tratamento psiquiátrico, tem 30 anos que eu tomo remédio, tem 30 anos que eu vou para o psicólogo e eu tento cuidar da minha saúde mental. Então, assim, eu tenho um diagnóstico que me traz diversos prejuízos, se não tratado, e eu pego meus pacientes que vêm fazer o diagnóstico com 30 anos, começou 4 cursos superior, não conseguiu terminar nenhum, não consegue ficar numa relação muitas vezes. Isso depende do transtorno, né? Sim. Como outra doença qualquer. Sim, você conviver com uma doença onde você sente muita dor, enfim, se você não toma um analgésico, a sua vida é um inferno. Vamos entender. A pessoa está com pneumonia, ela vai no médico, né? Mas a pessoa está pensando em se matar, está deprimida, isolada, ela não entende que aquilo é depressão. Então, assim, muitas vezes até o outro tem que ajudar, porque ele não entende que muitas vezes aquilo é uma doença mental. Então, muitas vezes é uma doença que a pessoa tem ali um toque, uma ansiedade generalizada, e não sabe que aquilo ali tem um remédio, tem uma terapia que vai melhorar a vida dele. É só isso. A pessoa é viciada
há 30 anos, ela não sabe que se ela ir ali tomar um remédio, passar um adesivo, fazer uma terapia, ela vai conseguir parar de se matar, porque dependência de cigarro, de álcool, de droga, é de alguma maneira também suicídio indireto, né? Exatamente, a gente já conversou bastante sobre isso. Aliás, isso é um tema de uma live inteira, né? Esse suicídio indireto, porque é incrível. Agora, falando um pouquinho ainda sobre depressão e outros transtornos, mas principalmente depressão, porque eu acho que também existe um tabu com a depressão, de que as pessoas falam, às vezes o paciente não entende que está deprimido, mas a família entende. E eu já vi muitos casos de depoimento de pessoas que passaram por depressões profundas e falaram, a minha família não notou. A minha família não notou que eu fiquei 1 ano trancado dentro do quarto e ninguém Ô, notou que Cláudia, eu estava deprimido. depressão, ela é uma doença que ela preserva muito a questão assim da... A última que vai embora, por exemplo, a pessoa trabalha, todo dia ela está deprimida, ela perdeu a mãe, ela não tomou, não fez um tratamento, passou o luto, vamos dar um exemplo. Mas ela já vinha com histórico aí de ansiedade, e aí veio o luto, e aí ela evoluiu com a depressão. Então ela bota uma máscara todo dia e vai trabalhar. Entendeu? Morta, viva, e vai. Mas está planejando a morte dela, não tem nem força, nem para amarrar a corda. Entendeu? É Uma muito vez louco isso. eu fui convidado para uma entrevista e aí botou um corredor para tratar a depressão com corrida, né? Aí eu falei, não, tá certo do ponto de vista de prevenção. O tratamento é a mesma coisa de você pegar um paciente com a pneumonia grave, em vez de dar o remédio para ele tomar e matar a bactéria da pneumonia, você mandar ele sair correndo. É a mesma coisa. O deprimido, ele não tem força, ele não tem vontade, é uma questão biológica, orgânica também. É uma doença É preciso equilibrar com o remédio, porque o remédio nada mais é do que um com hormônio que vai equilibrar, com não é? É um repositor, digamos assim. aromaterapia, com psicoterapia, com família, com todas as formas de cuidado, entendeu? O remédio é só uma delas. Sim, sim. Não, Você pode completamente. bipolar com eletroconvulsoterapia, em casos onde o paciente tem sintomas psicóticos importantes, pensamento suicida importante. Então, são várias terapêuticas, e cada caso é um caso. Eu tenho depoimentos de algumas pessoas que eu conheço que têm alguns transtornos e passaram anos sem se medicar. E é unânime, todas me dizem o seguinte, Cláudia, o dia que eu achei o meu tratamento, porque também é uma coisa a se alinhar, né? Não é um padrão, o dia que eu achei o meu tratamento, o dia que eu achei o remédio correto, eu descobri o que era a vida. Eu não vivia. Eu achava que vivia, mas eu não vivia. É muito significativo esse tipo de depoimento, né? É incrível. Eu impressionante. No meu trabalho, assim, essa virada de chave é onde a pessoa consegue ter a vida dela de volta. Os pensamentos dela. O padrão começa através da medicação e também da terapia, né? Porque é pensamento, sentimento e comportamento. Agora, Luiz, uma parte considerável da nossa população está com a saúde financeira completamente desestruturada, abalada. Como é que isso impacta no dia a dia da saúde mental? Porque, assim, sem dinheiro para sobrevivência, não é só... Óbvio que é super importante a questão de comer, de pagar seu aluguel e tudo, mas não se trata só disso. Isso impacta muito no seu eu, quem você é, como você está representando o mundo, não é isso? A questão da falta de dinheiro, ela vai direto com a incerteza. Você não sabe nem o que você vai comer amanhã, como é que vai ser seu dia. Porque tudo a gente precisa de dinheiro. Para ligar a energia, para tomar um banho e a água descer, para ligar a água. Então, assim, essa vibração na incerteza traz insegurança, traz insatisfação, que no final das contas, inclusive, Cláudia, para o homem que
o principal fator de risco, um dos principais, é ruína econômica. O homem que sustenta uma casa, uma família, uma mulher, ele quebra, ele pode fazer uma depressão com um risco De muito maior, suicídio. né? É, Então, assim, é uma questão que você leva a essa vibração de insatisfação, incerteza, dificuldade e todos os desdobramentos, né, da falta. sim. Agora, E na Luiz, de alguma maneira, isso aumentou, mas, por exemplo, tem que ser dito também que o ramo da alimentação aumentou bastante, é um ramo sim. que Não, a as gente, coisas o estão delivery, um a família absurdo. ficaram. O brasileiro ele é muito criativo, versátil. Se você olhar para o lado, você vai ver o quanto o brasileiro, nessa pandemia, teve que se reinventar para sobreviver a essa falta do emprego formal, devido Sim. aos lockdown, devido a todas as ferramentas que foram usadas para conter a disseminação do vírus. Então, o brasileiro ele tem essa característica. Eu costumo dizer que existe um banco genético no Brasil e que a maior força do Brasil é a nossa miscigenação, a mistura, né? Perfeito, perfeito, Tem perfeito. uma coisa que eu preciso dizer. No Brasil já são em torno de 600 mil mortes por Covid. Então, a cada uma pessoa que morre, a gente tem pelo menos 5 de luto. Então, a gente multiplica esse valor por 5. Dariam 3 milhões de pessoas adoecidas, com depressão, luto, TEPT. Então, isso tudo aumenta ainda mais o comprometimento da saúde mental dos brasileiros e de quem está perto dessas pessoas também. Porque o É porque impacto, gente, é uma onda que vem arrebatando tudo, né? todo. E isso está acontecendo praticamente no mundo inteiro. É. Então, do ponto de vista em que o ser humano é um ser biopsico, sócio, espiritual, essa situação toda também mexe com todas essas dimensões da vida Sim. humana, né? É porque, assim, a gente, de uma certa forma, foi acostumado, e isso é natural, você passar por todas as fases do luto, né? Quando você perde algum ente querido. E, obviamente, a gente tem que prestar atenção que o luto não é só também para pessoas tão próximas, né? Às vezes você perde um prestador de serviço que não é nem tão direto seu, não é um funcionário seu, mas sei lá, o porteiro do seu prédio residencial ou do seu escritório, que era aquele Ah, homem ou aquela moça que você encontrava todo dia e trocava meia dúzia de palavras, mas não tinha grandes afinidades nem nada. Se você perde essa pessoa, também é um tipo de luto a ser vivido, né? com E hoje em certeza. dia, no luto próximo, a gente está cerceado de tudo, até de se despedir antes da morte. Porque como você não pode acompanhar o paciente no hospital, que é um hábito, né? Que todo mundo acompanha seus pacientes no hospital. Fica lá, tá junto, até mesmo quando é um paciente de UTI, a família fica ali perto da UTI, muitas vezes até num Não. quarto no hospital. Agora não pode mais. Então você não consegue nem fazer a despedida enquanto a pessoa está viva, mas a gente já sabe que infelizmente vai falecer, e não consegue ver lá o corpo, não consegue ser acarinhado pelo teu entorno, que vai lá no velório, né, te Ah, abraçar e justo. conversar. É caótico, né? Isso é uma dificuldade para É, você virar essa chave, até para entender essa perda. isso são os desdobramentos do que o padrão é, é, do Covid, por causa das regras da Anvisa, está desencadeando. É o trauma de você não velar o ente querido. Isso já foi dito lá no início. É. E isso. Eu tenho pegado outros tipos de situações. Deixa eu te dar um exemplo. Eu já peguei uma paciente que foi visitar o pai no dia do aniversário, passou Covid para o pai. Desde então, ela
entrou num processo, porque esse pai evoluiu para o óbito e ela entrou num processo de depressão e de culpa, né? Então tá Sim. tratando, tá indo. Tem outro tipo de experiência. A paciente é funcionária de um restaurante, entrega as colheres encapadinha, né? E parece que ela tinha Sim. tocado num dinheiro e entregou para um senhor. Esse senhor agrediu ela, chamou ela de assassina, de irresponsável. Foi assim horrível para ela e ela ficou muito abalada e eu tive que afastar ela do trabalho porque ela não conseguia, ela tremia, ela teve que tomar remédio. Então assim são vários desdobramentos e eu tenho pego em e sem falar que ainda a gente não falou aqui, o Covid, ele é uma doença que tem não é só, tem essa questão da pandemia, tem a ação direta das lesões no nosso sistema, no nosso corpo, principalmente no endotélio vascular, que tem no cérebro também. Então, assim, existem em torno de 30% dos pacientes que têm Covid que estão evoluindo com transtornos neuropsiquiátricos, em virtude da doença mesmo, Sim. sem ser efeito da pandemia, entendeu? A própria doença causando lesão no sistema nervoso central, através de lesões endoteliais, através da chuva de citoquinas, que também inflama o cérebro, e evoluindo com... Eu já fui atender surto psicótico na UTI, surto psicótico na enfermaria, transtorno afetivo bipolar pós-Covid, pós a infecção por Covid, depressão grave, síndrome do pânico, tudo pós-Covid. Sim. É uma Então, loucura. essa cruza, né? Tem o que a pandemia provoca em todos nós, né? E tem o que o próprio vírus, quando entra dentro do nosso organismo, ele ainda pode danificar o sistema nervoso central. A Vanessa Carolina está falando aqui, fiquei super ansiosa depois do Covid. Então, assim, são muitas sequelas realmente, né? Muito. Fora que tem gente, eu fiz uma live agora com o pessoal do projeto Convida, eles estão arrecadando dinheiro e doações para tratar exatamente o pós-Covid, essas sequelas. Então, Eu vi. há pouco tempo eles estavam arrecadando para comprar 2 pernas, porque a Márcia, uma moça, teve que amputar 2 pernas em Aham. consequência da Covid, né? Porque as principais lesões dele são as lesões endoteliais provocadas pela coroa que impregna ali no endotélio, no microendotélio, e vai fazendo trombose, vai fazendo processo inflamatório e vai estragando. Não é mole, não é mole, não Coisa é que eu mole. acho importante falar, que a obesidade é uma outra condição que ela é um fator de risco, né? Para o obeso que pega Covid, ele pode correr o risco de não ter nem vaga no UTI, porque não cabe ele no leito. E também a pandemia aumentou o peso do brasileiro, em geral. Pode-se falar até uma pançademia, né? Que A todo mundo pança dele. uns 2, 3 a 10 quilos. Isso já tem alguns artigos que estão descrevendo. O confinamento, a ansiedade, o aumento da ingesta de alimentos ricos em açúcar. A falta de exercícios físicos, né? As academias, por muito tempo, tiveram que ficar fechadas por uma questão de controle da Sim. disseminação. Então, assim, tudo isso teve um impacto para aumentar esse índice de sobrepeso no brasileiro. Gente, eu tô lutando aqui com um gato meu que ele subiu, ele tá quase derrubando o ring light. Vocês não têm noção. Eu tô ansiosa aqui na live, porque esse gato tá me deixando doida. Ele já passou, repassou, uma loucura. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar sobre um assunto que a gente tocou ali por alto, mas que é bem polêmico. E eu queria que você explicasse um pouco cientificamente a importância e o porquê é tão polêmico e por que as pessoas
Tem ou não tem opção? Como é que é essa história da vacina? Explica para a gente um pouquinho qual é a tua posição sobre isso, como você entende. Eu acho que a vacina é o grande o tratamento precoce associado à vacina é o remédio. O lance é que quem pega o Covid, ele pode desenvolver a imunidade ou não, né? Tanto é que a vacina você toma a primeira, segunda e até a terceira dose. Então, assim, quem não pegou o Covid, ele tem que fazer uso da vacina, Sim. né? E quem pegou tem que ter certeza se tem Gente, esse imunidade ou gato não. tá me deixando E tem doida. que fazer. Eu tenho que tirar ele daqui, só um minuto. Desculpa, gente. Mas ele tá, sei lá, nunca aconteceu isso, ele nunca sobe. Desculpa, Luiz, te cortar. Aham. Não, tá tudo certo. Mas o mais importante é entender que a vacina, por exemplo, lá no hospital que eu trabalho da Unimed, a gente tinha 15 leitos dentro do hospital para o Covid e os leitos da Uniclínica. Após a vacina ter aumentado, a gente conseguiu devolver esses leitos para a clínica geral e ficou só com os leitos da Uniclínicas. Então foram 15 leitos que voltaram, que diminuiu muito os casos graves, diminuiu significativamente. E é o que a gente está vendo no Brasil inteiro. Agora, ainda existem os casos onde a pessoa tomou a primeira dose, a segunda dose, mas se ela tem uma comorbidade, ela tem um fator de risco, ela tem predisposição, ela vai ter um quadro mais grave, podendo ser entubada, podendo ter desfecho de óbito, mesmo vacinada. Eu já tive pessoa conhecida, próxima, que vivenciou essa situação. As 2 doses da vacina, né, é o que eu digo, ela diminui o risco e a agressividade da doença, mas depende de cada um. Agora, Luiz, os governos municipais, principalmente, de algumas cidades, têm tomado algumas medidas. Por exemplo, ontem a gente pegou um Uber juntos, né? Quando a gente saiu para jantar, e o motorista comentou que levou um passageiro para Cabo Frio e o passageiro não conseguiu entrar porque não tinha carteira de vacinação. Alguns bares, restaurantes, teatro, cinema, enfim, já exigem a carteira de vacinação. Uhum. É importante vacinar, tá tudo certo, mas é uma situação delicada, né? É um exemplo que na França, quem estava com passaporte da vacina e quem não foram para a avenida e todos solicitou a liberdade e quem tinha o passaporte rasgou o passaporte, né? Sim. Então, assim, é uma questão que todo mundo realmente tem que cuidar do coletivo, mas é preciso que a pessoa tenha liberdade. Mas no cuidado coletivo, então, se a pessoa opta em não vacinar, ela pagaria o preço de não poder circular. teoricamente, não tem, a gente ainda não tem nem vacina para todo mundo, né, aqui. Sim. Então, como é que vai fazer com quem não teve a oportunidade de vacinar? Me fala. Porque não tem vacina para ele, não chegou na idade, não chegou. Então é bem, bem delicado. Mesmo porque a vacina ainda não foi, elas não passaram em todos os testes, né? Então ainda tem essas situações. A maioria dos meus amigos se vacinaram, quem, né, já estava em idade de se vacinar, já está tomando segunda dose, muita gente. Mas eu tenho alguns conhecidos que têm receio da vacina. Tem receio da vacina, porque não teve tempo hábil para testar, para saber quais Não, são... mas se não teve a doença, se não tem o anticorpo neutralizante, eu não vejo problema nenhum em fazer a vacina, não. Sim, maravilha. Luiz, vamos lá. Ano passado a gente falou bastante das consequências positivas e negativas da pandemia, no sentido de ter dado todo mundo um pé no freio, a natureza imediatamente deu uma revigorada, né? A gente começou a ver até rios mais limpos, enfim, algumas coisas. Deu uma desacelerada realmente nesse processo de degradação ambiental.
porque a gente estava com um lifestyle completamente insustentável. Justamente. E também num ritmo de vida muito. Eu acho que, na verdade, a Terra deu uma respirada também com essa, com Sim. essa situação do confinamento, da diminuição da poluição, os rios conseguiram respirar. Eu acredito que a natureza, de alguma maneira, ela teve um benefício. Sim, com certeza. Luiz, qual é a mensagem que fica no final das contas? Como é que a gente pode fazer para preservar a nossa saúde mental e física nesse momento delicado? Eu acredito assim, ó. Eu tenho um primo que também é psiquiatra e que escreveu no dia 1º de setembro um pedaço de um poema do Manuel Bandeiras que chama Passárgada. Sim. Passárgada, vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Então, assim, você tem que encontrar lugares, espaços, aqui, né? Esses lugares você vai conseguir com atividade física, com psicoterapia, com meditação, com busca espiritual, para você conseguir ter um lugar seu, né? Limpo de onde você possa se reinventar. Então, assim, e esse lugar, muitas vezes, é um lugar onde você pode ser o que você quiser. Então, vai te proteger de depressão, vai proteger você de um monte. Então, acho que cada um tem que encontrar uma passárgada, entendeu? Você tem que, dentro Porque do é seu... individual, cada um tem os desejos, os sonhos, a forma de... a felicidade é a coisa mais íntima, pessoal e intransferível. Sim. Para cada um, felicidade tem um significado. Com certeza. Então, moral da história, dentro do seu corpo, da sua mente, da sua casa, você vai desenvolver ferramentas através de atividades, né? E Como você falou, meditação, um exercício físico, uma leitura. Eu costumo dizer que leitura, para mim, sempre é um grande remédio, porque quando você... a música que você gosta, a hora que você estiver mal, você põe ela, na hora, é frequência, independe da sua vontade. Você levanta. Música, cheiro também, né? Memória afetiva de cheiro. Terapia, eu trabalho. Adoro. Eu acho que assim, o fato de você ficar preso em casa mais tempo, porque mesmo que a gente já esteja voltando com algumas atividades, a gente está muito mais em casa do que estava há 2 anos atrás, né? E eu acho que a própria vaidade, no bom sentido, foi sendo deixada de lado. Porque aí, estou em casa, vou trabalhar de pijama, não me arrumo, não faço isso. Então, assim, é um exercício... Porque eu ia falar o seguinte, para mim, leitura, conhecimento, estudar, descobrir coisas, não precisa ser estudar nada básico, né? Estudar, às vezes, você vai ler a biografia de uma pessoa que você admira, assim você vai ter um conhecimento vasto sobre a vida daquela pessoa, sobre um lugar, né? Sobre coisas diferentes que você não tinha acesso. Para mim, quando você recebe esse conhecimento, quando você estuda, você adquire esse conhecimento, isso te dá poder. Eu me sinto empoderada cada vez. Poder. Investir em conhecimento vão render sempre, sempre os melhores lucros. Porque a partir do momento que você conhece, você consegue economizar um monte de pensamento, de problema, de situações. Moral da história, não tá fácil para ninguém, tá todo mundo passando por uma situação difícil, prolongada, mas a gente tem uma luz de como se cuidar, né? Então, vamos procurar fazer ambientes agradáveis, né? Manter o hábito de ouvir as músicas que a gente gosta, manter o hábito de um exercício. Tinha um treinador que sempre falava, você pode desistir de malhar, de correr, de que for, mas só desista depois que você amarrou o tênis.
Isso é Ah, maravilhoso, porque depois que você se vestiu e amarrou o tênis, você não vai desistir, né? né? Não tem como voltar para a cama, não tem volta. Exatamente. Então, Então, fazer o seu ambiente ser um ambiente agradável, aprazível, e com isso você usa música, você cuida da sua alimentação de uma forma saudável, e comida é amor, é afeto, né? É aconchego. Então, quando você olha para a comida sem ser uma obrigação, mas como um prazer, né? Você come quando você sente fome, mas come uma coisa prazerosa, que seja simples, mas prazerosa. Cuida da sua saúde mental e física com exercícios, com terapia, com remédios para quem precisar, né? ah, Se absorve conhecimento, seja lá qual tipo de conhecimento que for, assistir uma série, um filme, tudo isso te traz conhecimento, qualquer porque a coisa gente aprende culturas novas. e, e te dê é, vontade mesmo. E agora, se tem uma coisa que você tem que fazer para você desenvolver uma rotina, mesmo sem vontade, é levantar cedo, é esticar sua cama, e fazer atividade física até você. Né, seu corpo vai gostar daquilo também. Então, Né? só precisa de um ritmo, né? Tem alguns estudos que falam para você instaurar um hábito em torno de 21 dias, né? Sim, Mas eu acredito que seja que depende de cada transtorno que a pessoa tem, né? sim, com certeza. Ninguém fala dos que só fala do padrão, né? Aí, se for levar para o que tem TDAH, bipolar, ansiedade, como é que você vai instalar um hábito, né, de uma hora sem tratar essa pessoa? É, é É relativo. impossível. O indivíduo ele é muito indivíduo também, principalmente no nesse quesito da mente, né? Bom, fica a dica então para todo mundo. A gente tem aqui uma grande parte da live de fãs e pacientes do Que Dr. Luiz. Todo curioso. mundo aqui só elogiando que você é o maior do país, Mas que pode você está brigar comigo também, que eu muito gosto. bom, né? Briga muito, né, mãe? Então eu acho que assim, fica a dica de cuidem-se, não tem outra opção agora e para a vida, mesmo fora da pandemia, é importante que a gente se cuide. E outra coisa, ficar de olho no entorno, nos filhos, nos pais, né? Nas pessoas que estão Aham, próximas da gente. Se a pessoa justa. está diferente, se ela está mudando algum tipo de hábito, se tem uma característica que possa indicar ali uma depressão, alguma coisa, porque é preciso tratar, não tem jeito. Uma depressão Não, maltratada, muitas vezes ela vai para um caso de suicídio mesmo, né? pode. Então tá, Luiz, quero Se te não vai, agradecer muito, um cara. detalhe, Ah, muitas vezes, Cláudia, ela não vai diretamente para um quadro de suicídio, mas indiretamente. Como isso acontece? Trabalho compulsivo, comida compulsiva, cigarro, compulsão alimentar, álcool compulsivo, alcoolismo, uso de drogas, né? Cocaína, maconha, entre outros. Então, assim, você muitas vezes, num processo depressivo, num transtorno mental, você não caminha direto para amarrar uma corda, mas você indiretamente e muitas vezes com comportamentos compulsivos, você vai se matando. Quando você come, fica diabético, né? E aí depois você desenvolve um pé diabético, você perde o pé, você tem um derrame. Então, assim, você desenvolve um tumor. Então, indiretamente, se a pessoa não buscar um equilíbrio, ela vai para esse caminho sim, da sim. vida, né? É, Nesse momento indireto, muitas vezes não é tão direto, mas indireto. A Laura Maffei, que trabalha com prevenção e com dependentes químicos, ela está falando, muitas vezes a depressão é a doença primária do dependente químico. É o que eu quis trazer. Ele vai buscar na substância por exemplo, no álcool é muito triste, porque o álcool ele já é
um depressor do sistema nervoso central. A pessoa já está deprimida, aí ela acaba, aí já somatiza a situação. E todas as outras, elas podem dar uma felicidade química ali no momento, no outro dia a pessoa está abrindo o buraco de novo e está no mesmo lugar, ou até pior, né? Grosseiramente falando, é aquela brincadeirinha que a pessoa toma um remédio para dormir e toma um remédio para acordar, né? Tá tudo certo medicar, desde que você consiga se medicar através de um médico consciente, que faça toda, né, o teu laudo. De um cuidado, de um respeito com a sua própria saúde, e aí com o acompanhamento você toma remédio o tempo que você precisar. 1 mês, 1 ano, 2 anos, ou igual eu, 30 anos. Olha aqui, ó, a Jussi, massoterapeuta, está falando, parabéns pela live. Temática muito importante. 90% dos meus clientes na massoterapia passam por problemas emocionais, transtornos de comportamento e etc. Entendeu? É uma loucura. Assim, as pessoas têm um tabu com a questão da medicação. Medicação é uma coisa individual. Inclusive, eu tive no Japão em 2018 e tem pesquisas no Brasil, a questão da medicação, ela pode ser boa para mim, não ser boa para você. No futuro, o exame de DNA vai ser igual ao exame de sangue. E as pessoas o medicamento vão ser de acordo com o DNA, de acordo vai ser personalizado, individualizado. Então, assim, o remédio vai ser um remédio de verdade, né? De acordo com o que a pessoa precisa. A Laura está dizendo aqui o seguinte, meu psiquiatra diz que o remédio acalma o mar, mas não ensina a remar. Eu já expliquei isso bastante. Porque Por isso que é muito importante terapias conjuntas, né? Terapia, você está com psiquiatra, com terapeuta. Tudo. Atividade física, fontes naturais de endorfina, de serotonina, de prazer, aonde a gente, com o tempo, a corrida pode ser uma grande prevenção para uma recaída numa depressão. Então, realmente, ela naquele momento da prevenção, você consegue tirar o remédio, fica a corrida, fica a bicicleta, fica o esporte, né? Que libera muita endorfina, muita serotonina, dopamina, tudo que dá prazer, assim, natural e sentido. Sim, com certeza. Luiz, quero super te agradecer. A live foi maravilhosa. Se a gente continuar, a gente fica aqui 3 horas, porque eu tenho certeza que você tem muito conteúdo para entregar. Quero te dizer que, assim, a galera aqui só rasgando elogios. Realmente você tem um fã-clube maravilhoso, as pessoas dando declaração de que você salvou a vida delas, da família, a importância de ter você por perto, que você é uma pessoa muito clara, que você esclarece tudo e que é muito bom ser tratado por você. Você sabe disso porque você recebe agradecimentos diários. Eu sou sua amiga, convivo com você e o tempo inteiro as pessoas estão querendo estar perto de você, lhe agradecendo e sendo realmente, assim, tendo uma eterna dívida no bom sentido de você ter conseguido estruturar, né, um pouco a saúde mental delas e elas conseguirem seguir em frente com tudo que é necessário. Tá aqui todo mundo. Ele é extraordinário, muito bom, arrasa, enfim. A live vai ficar gravada. Então, galera, vocês que ficaram com a gente aqui, avisa para quem não pôde estar aqui que essa live está gravada. É um assunto muito importante. A gente não está falando de futilidade. Quanto mais a gente puder passar isso à frente, é importante, muito importante. Tem muita gente que precisa ouvir tudo isso. Não tem problema, Nath. Você chegou no final, assiste no IGTV. Eu tenho certeza que você vai amar. E, gente, passa à frente o link dessa live, porque a gente precisa realmente compartilhar coisas boas, relevantes e importantes com todo mundo. Com certeza a gente vai tocar pessoas que estavam precisando ouvir isso e vão se mover para finalmente ir atrás de um tratamento que é a salvação, né?
E eu queria deixar o recado assim, para cada um encontrar 30 minutos, 1 hora do dia, para poder fazer algo que esteja relacionado com autocuidado. Atividade física, meditação, alguma coisa que realmente cuide de si mesmo, entendeu? Cada um tem um esporte que gosta, pode ser tênis, pode ser futebol, pode ser academia, bicicleta. Isso é do ponto de vista da atividade física, que é uma forma de autocuidado. Mas tem todas as outras formas de autocuidado, que pode envolver corpo, mente, né? Maravilhoso. A Então, Camila pediu para fazer uma pergunta. Camila, pode fazer, faz uma pergunta, dá tempo. pode fazer. Vamos, Camila, faz a pergunta. Aquela ansiosa. Ela tem que fazer. Não, mas o bom foi eu. Pode fazer? Faz, Camila, faz, Camila. Aquela bem ansiosa, né? Ó, André está dizendo, eu preciso muito. Então, André, é um incentivo, é isso aí. Ouvir o doutor Luiz falar. E principalmente começa amanhã. Fazer sem vontade. Começa até o hábito. Sim. A Camila está dizendo, eu sou médica do trabalho em Tocantins. Desenvolve, Camila. Obrigada, Cris. A Cris está dizendo, você é maravilhosa também, viu? Obrigada. Também. Ela é maravilhosa. Ela quer ser minha psicóloga, Cris. Você acredita? Ah, é? Muito bom. Vem atender em Brasília, diz a Márcia. Peraí. Tenho listado com vários transtornos relacionados ao trabalho. Nossa, Camila. Muito transtorno, muito estresse, muita assédio moral, muita dificuldade de olhar um para o outro, síndrome de Burnout, esgotamento físico e mental. É uma realidade que na pandemia alguns profissionais, principalmente da saúde, que você trabalha com saúde também, com profissionais da saúde, foram muito sobrecarregados por causa da pandemia. Super. Então, é uma realidade. Isso, como pode orientar, principalmente, a pessoa encontrar momentos para o autocuidado e autorrespeito em relação a essa situação do trabalho, né? Sim. É uma coisa, Camila, eu dou, no meu consultório, eu dou aula de tirar férias, para as pessoas aprenderem a tirar férias, porque elas tiram um período de férias, 10 dias, elas não vão para um lugar para poder, sem compromisso. O grande lance é você não ter compromisso. Sim. É você ir para um lugar, pode ser para uma praia, para uma montanha, para a neve, para onde você escolher, para uma fazenda, sem compromisso com ninguém, com nada. A Andréia está fazendo uma pergunta aqui. Parar de beber só se cura nos alcoólicos anônimos? Não mesmo. O alcoolismo é uma doença multifatorial, complexa, e depende muito de tratamento médico e de tratamento, muitas vezes, do sistema que a pessoa está incluída, né, da própria família. Então, assim, é um tratamento que eu acredito que ele só dá certo se você incluir as dimensões bio, psico, sócio, espiritual. É incrível. Eu trabalhei 10 anos no CAPS Álcool e Drogas com dependência química e alcoolismo. Se você não abordar essas dimensões e a família, né, eu acho muito difícil. É verdade. E, enfim, até hoje, eu costumo dizer que é um dos vícios. O cigarro, até ele, por incrível que pareça, ele é mais coibido hoje em dia, né? Ele é bem mais coibido hoje em dia. Você não pode fumar mais dentro de ambiente fechado, obviamente, e tal, mas antigamente podia. Mas o álcool, ele é permitido e ele muitas vezes é incentivado, porque a gente usa o álcool em comemorações, né? Enfim, é bem delicado, mas eu acho que não só no alcoolismo, todas essas dependências, a família precisa ser tratada, né?
Andréia, eu te recomendo um grupo terapêutico que chama Amor Exigente. Porque mãe ama incondicionalmente, né? É aquela que aceita tudo. E eu já tive muito problema com mãe que tinha que comprar crack, maconha, cocaína para o filho. E eu te amo, mas eu exijo respeito, eu exijo um comportamento. Então, nesse grupo terapêutico, ele trabalha muito isso, o amor, mas com a exigência mínima, né? Então, eu te recomendo ele, porque ele vai te ajudar a lidar com toda essa dificuldade. Sim. Eu acho que é um caminho. Com certeza, com certeza. Luiz, muito, 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 muito obrigada mesmo. É sempre muito bom estar com você, é sempre um prazer muito grande. A gente tem trocas muito incríveis, intensas. Eu sou muito feliz de ser sua amiga, me sinto realmente abençoada de ter você na minha vida e de poder te receber numa live como essa para a gente poder compartilhar esse teu conhecimento tão profundo, tão bacana e que você passa de uma maneira muito simples e muito generoso. E eu Muito que obrigada mesmo. poder trazer um pouco do que eu sei para vocês e eu estou à disposição, entendeu? Minha vocação é essa e eu sinto que eu estou no sentido, no meu propósito, e isso me dá muita vontade de estudar, de conhecer a verdade mesmo sobre cada paciente, sobre cada doença, sobre... É isso aí, galera. Não esqueçam, compartilhem essa live com seus amigos. É importante. Talvez você não compartilhe com a pessoa que está precisando, mas essa pessoa provavelmente vai compartilhar com alguém que está precisando muito. É preciso que a gente compartilhe. Muito, 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 muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada. E se cuidem. Usem máscara, álcool gel, mas sem toque, sem paranoia, né? É para se cuidar sem enlouquecer. E todo mundo fica ligado, porque quem precisa deve buscar auxílio de tratamento psiquiátrico, terapêutico, enfim. Como ela pode ajudar. Fiquem com Deus. Luiz, gratidão eterna mesmo. Muito obrigada. Amém. Vou deixar a live salva, viu, gente? Beijo, beijo. Obrigada.